Bom dia, irmãos. Chegamos à quinta-feira, a terceira semana desta série do Alimento Diário Novo. E nós vamos ler a quinta-feira. Vou ler o versículo com os irmãos. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. E o título é A Impressão Digital de Satanás. Aqui nós lemos, né, página 46, uma passagem que demonstra que Lúcifer, né, ele ambicionava maiores posições. Ele tinha o desejo de alcançar a primazia e tornar-se igual a Deus. E como ele não alcançou, né, essa primazia, o intento dele liderou a rebelião contra Deus. E toda rebelião, irmãos, ela tem a natureza, tem a impressão digital de Satanás. Aqui tem algumas passagens, né, nessa leitura, de algumas rebeliões, né? Então, a busca pelos primeiros lugares é inerente do ser humano. Nós queremos isso, né? Como revela algumas passagens que eu vou citar aqui. Primeiro, João, na velhice, né, o apóstolo, ele enviou missionários, né, para a pregação do evangelho, do reino. E no meio deles tinha Diotrófis, né, que esse daí ele gostava de exercer a primazia e então ele não acolheu a intenção do apóstolo João, né? E aí perguntaram, né, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe quem era o maior no reino dos céus. E aí a mulher de Zebedeu, ela utilizou-se de seu parentesco com Jesus e pediu que no reino assentasse um dos seus filhos à direita de Jesus e o outro à sua esquerda, né? E também, irmãos, o primeiro homicídio revela que tem a impressão de Satanás, né? Aqui eu vou ler para os irmãos o versículo, ainda na página 46. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais profere a verdade, né? Porque ele é mentiroso. Então, aí aqui a gente vê o homicídio, né, praticado por Caim, né? Ele assassinou seu irmão, porque as obras de Caim eram más e as de Abel eram justas, né? Também tem a rebelião do homem contra Deus na construção da Torre de Babel, né? Nós conhecemos esse fato. E quando Miriam e Arão eles foram questionar a Deus por que Deus havia escolhido o profeta Moisés, né, para conduzir o povo de Israel. E eles reivindicaram, né, eles queriam a exclusividade. Né, e o resultado, né, desse questionamento, dessa rebelião, foi a lepra. Né. Então, também teve a situação, né, dos filhos de Corá, Datã e Abirão, onde a terra abriu e engoliu eles. E terminando aqui, né, na página 47, aqui também o autor, o irmão relata, né, a rebelião de Absalão contra o próprio pai, o rei Davi. Né? Então nós sabemos o que é que ele fez, né? E aí o final foi a morte, né? Ele queria o reinado do pai. Né? Eu vou ler para os irmãos, no final da página 47, o último parágrafo. E voltando aqui a Absalão, irmãos, o final dele foi a morte e Deus preservou o reino de Davi. Isso está lá em 2 Samuel 5, do 15, né? 2 Samuel 15, do 1 ao 12, e também 18, do 9 ao 18. Né? Então eu vou ler para os irmãos aqui. Logo, se quisermos ser os primeiros, precisamos assumir a posição de servos. Mateus 20, 25 a 28.
Jesus era o próprio Deus, mas se despiu de toda a glória e veio à terra para servir. Na vida da igreja, também temos o modelo dos adolescentes, que não buscam posição, mas são simples e têm amor reverente pela palavra. Portanto, não busquemos reconhecimento ou elogios, mas sirvamos com um coração simples. Isso é uma vacina contra o veneno de Satanás. Amém, irmãos? Desejo uma quinta-feira preciosa na presença do nosso Senhor Jesus.